Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês. Quero agradecer ao reverendo Everson e ao conselho por esse convite honroso de expor a Escritura a vocês e rogo de fato a Deus que a exposição tanto honre a Deus como também seja útil aos irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E, se possível, se não tivesse a sua Bíblia aberta exatamente neste capítulo, nesse texto, Lucas 19, e a história bem conhecida de todos nós lemos assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, aqui das muitas coisas que podemos ter na vida, com certeza uma das mais difíceis delas é ser cristão. Nós que cantamos e oramos hoje, desde cedo, lá no acampamento aqui, nem sempre paramos para avaliar o custo que, na verdade, a vida cristã tem. Não é um custo baixo. A salvação é de graça, mas a vida cristã tem um preço alto e exige de nós muito esforço. Aquilo que nós reputamos muitas vezes como bênção, e de fato muitas vezes também é um custo ou um peso em nossas vidas, uma exigência, às vezes, muito acima daquela que somos capazes de cumprir. Por exemplo, nenhum de nós nega a verdade de que a santidade é uma bênção, mas ser santo é um custo muito acima do que eu e você somos capazes de cumprir. Domingo após domingo, eu tenho absoluta certeza que, como eu, você vem à igreja trazendo no coração o peso dos pecados cometidos. Aquela dura luta que temos com os pecados que realmente são aqueles que nós temos mais dificuldades de vencer. Então nós oramos, pedimos perdão e com sinceridade de coração dizemos que não queremos cometê-lo mais, sem perceber, voltamos a cometer. Santidade é com certeza uma bênção de Deus na nossa vida, mas ela realmente tem um custo muito alto. Se você parar para pensar naqueles que não têm compromisso com Cristo, parece muito mais simples. Eles não têm uma moral rígida para cumprir. Seus comportamentos não são vigiados, observados, vistos. Note como, na realidade, para eles, aparentemente, não há esse peso ético e moral que repousa sobre nós. Não somente sobre os nossos comportamentos, mas se você é um bom cristão, você sabe que nós precisamos lutar com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. Por isso a santidade tem um peso muito grande, um custo muito alto sobre nós. E não é nenhum, nem outro, nem poucos os cristãos que às vezes desistem da carreira cristã pelo alto custo que a santidade tem. Uma outra bênção que todos nós consideramos, por exemplo, como bênção, é a comunhão. E de fato é incomparável aquilo que temos uns com os outros. Praticamente todos os irmãos aqui eu estou conhecendo hoje. E já levo hoje um carinho, um amor e uma fraternidade
construída não por um dia, mas construída por uma comunhão que temos na cruz de Cristo. No entanto, essa comunhão também traz sobre nós um grande peso, porque vivermos como irmãos não é fácil. Um autor chamado Warren Ward, o nome dele, escreveu um livro chamado Crise da Integridade. Nesse livro ele faz, no início, na introdução, uma comparação da igreja com duas figuras não muito boas. Ele diz que a igreja é como, na realidade, a Arca de Noé. Você só suporta o cheio do lado de dentro porque, na verdade, tem uma tempestade do lado de fora. A outra figura não é tão melhor do que essa. Ele diz que a igreja é uma manada de porcos espinhos numa noite de frio. Faz frio, se aproximam para se esquentar. Se aproximam, se espetam. Se espetam, se afastam. Se afastam, sente frio. Se sente frio, se aproximam. Se aproximam, se espetam, e assim vamos nós na nossa vida cristã, porque a nossa relação humana não é simples. Nós temos grande dificuldade. Viver em comunhão como igreja exige de nós um custo alto. Não são poucos aqueles que deixaram a igreja para não ter que pagar esse preço. E muitas outras dessas bênçãos eu poderia citar, mas com certeza viver a vida cristã tem um custo muito alto. E não é apenas uma questão, digamos, só nossa, é uma questão de muitas outras pessoas. Se você ler o Salmo 73 de Asaf vai dizer exatamente aquilo que nós já dissemos ou pensado, muitos têm dito ultimamente. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Ao contemplar a prosperidade dos ímpios, Asaf chega à conclusão de que, na verdade, foi inútil, foi vão, foi tolo o seu esforço, porque, na verdade, não redundou em nada. Esse peso nós encontramos em Asaf e em muitas outras pessoas. Por exemplo, aqueles que seguiram a Jesus e que ouviram o discurso de Jesus e disseram duro esse discurso. Quem pode, de fato, realmente atender? E muitos deles abandonaram. Foi aquela ocasião que Jesus perguntou aos seus discípulos se eles também queriam partir, porque a vida cristã tem um custo alto. E é esse custo, na verdade, que na realidade faz com que nós, uma ou outra ocasião, num momento ou em outro momento, numa circunstância ou em outra circunstância, nos façamos essa pergunta que eu creio que o tema do acampamento tentou responder. Vale a pena de fato ser cristão? Com esse custo, com esse preço tão alto que eu e você temos que pagar? Pois bem, eu gostaria de olhar para mais um desses casos, que está contido exatamente nesse texto que lemos. Mas para compreender, eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta, que você me acompanhe no raciocínio, obviamente, para entender esse contexto. Senão nós vamos, na verdade, ao invés de entender, vamos nos perder. Vocês sabem que o Evangelho ele não é uma narrativa cronológica dos fatos. Há dois termos que são usados tecnicamente para definir a forma como o Evangelho é escrito e que precisamos compreender. Vocês se lembram do Evangelho de João, que João disse que se tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus na verdade fez, fossem registrados, não haveria na terra livro que comportasse. Portanto, fica claro que todos os evangelistas selecionaram milagres e ditos de Jesus. Por isso é que, na verdade, nós encontramos alguns milagres em um evangelho e não encontramos evangelho nenhum outro. E encontramos alguns discursos, alguns ditos de Jesus em alguns evangelhos que não encontramos nos outros, porque eles selecionaram-os. Mas não somente selecionaram, como também fizeram o que é chamado de arranjo. Arranjo significa que eles colocaram esses textos dentro da ordem que melhor lhes parecia. Se você lê o Evangelho de Lucas, é chamado Sermão do Senhor. Alguns gostam de dizer que é sermão, digamos assim, o sermão que o Senhor ensinou aos seus discípulos, né? Ou, na verdade, a oração chamada dominical, que na verdade não é para ser feita só no domingo, mas quando nós lemos aquela oração que o Senhor ensinou aos discípulos em Lucas, ela está num contexto, numa determinada circunstância. Mas quando lemos nos evangelhos, no Evangelho de Mateus, essa oração está em outro contexto, porque simplesmente ele fez
um arranjo para podermos transmitir a mensagem que é a preocupação principal desse evangelista. Tudo isso eu estou dizendo porque quando nós lemos a história de Zaqueu, nós não podemos de forma alguma nos esquecer sobre o contexto no qual ele foi inserido para entendermos a mensagem que Lucas gostaria realmente que eu e você entendêssemos, ou, para ser muito mais sincero e franco, exatamente aquilo que Deus quer nos dizer quando inspirou esse texto. Então, observe aqui alguns detalhes do texto a partir do capítulo 18, na verdade, para chegarmos nesse 19. O tema, digamos assim, ou o assunto dessa passagem é um só. Verso de número 17 do capítulo 18. Jesus diz acerca das crianças. E quando Jesus afirmou que deveriam deixar vir a mim as crianças, etc., Jesus termina no verso 17 dizendo o seguinte: se quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele, no reino. Entrar no reino. Logo depois, no verso 18, aparece o jovem rico. E o jovem rico faz aquela pergunta conhecida por todos nós: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas esse não é o outro assunto, é o mesmo. Porque se você for ao verso 24, quando conclui-se a história do jovem rico, está escrito: quão dificilmente entrarão no reino de Deus, tal como a questão das crianças. Se não for como a criança, não entra no reino. E quão difícil entrará no reino de Deus alguém que possua riquezas. É exatamente esta mesma ideia de herdar a vida eterna, de obviamente entrar no reino de Deus, como também no capítulo 19, no verso 9, quando Jesus diz: houve salvação nessa casa. Ou seja, ser salvo, entrar no reino de Deus ou herdar a vida eterna são, digamos assim, termos diferentes ou formas diferentes de escrever a mesma verdade, o mesmo fato que Lucas aqui procura ilustrar. E o que eu quero que os irmãos entendam é que Lucas reuniu essas histórias. Elas não são histórias separadas, mas elas devem ser lidas juntas. Por uma simples razão, a intenção de Lucas é fazer uma comparação entre três grupos, ou três pessoas, ou grupos de pessoas diferentes. O jovem rico, que representa aqui todo o judaísmo na sua essência, não somente pelo amor ao dinheiro. Se tem alguém aqui que é descendente de judeu, me perdoe, não é isso que eu quis dizer. Embora seja a escritura que diga que eles, os fariseus, eram avarentos, não eu. Certo? Aqui eu posso falar isso, porque eu moro no bairro judeu em São Paulo, lá eu não posso dizer muito, mas aqui eu posso falar com mais facilidade. Mas não somente essa ideia de contraste em relação à postura do jovem rico financeiramente, mas o fato de que ele afirma categoricamente que cumpre a lei desde a sua infância. Portanto, é essa postura, ou uma postura que temos. Ou seja, o outro grupo é o grupo dos próprios discípulos. E o terceiro é aquele que Zaqueu representa. Não é muito difícil de perceber. Jesus disse ao jovem rico que se ele realmente queria herdar a vida eterna, ele precisava fazer apenas uma coisa. Qual era? Vender os seus bens, dar aos pobres e me seguir. Tá? Obviamente a intenção de Jesus não era resolver o problema dos pobres, porque não inserir os bens daquele jovem rico que resolveria, mas resolver o problema daquele jovem rico que colocava, obviamente, os seus bens acima até mesmo da vida eterna que ele buscava encontrar. Mas na sequência, Jesus está dialogando com os discípulos e, curiosamente, veja, após Jesus dizer que nenhum rico entrará no reino dos céus, né? Mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. O verso 28, Pedro se levanta e fala em nome dos discípulos. No capítulo 18: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E pela resposta de Jesus, que sabe todas as coisas, dá para perceber o que se passava no coração de Pedro e no coração dos outros discípulos. Tá certo? Desculpe aqui a expressão, não quero parecer jocoso com a escritura, mas é mais ou menos como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: Senhor, eis que tudo deixamos, e quanto é que a gente leva nisso? O que eu ganho em troca por tudo que eu deixei? O jovem rico não quis deixar absolutamente nada.
Mas nós tudo deixamos. E o que, na verdade, nós recebemos em troca, em retorno a essa nossa atitude? A resposta de Jesus é que ninguém que tenha deixado nessa vida, mulher, irmão, casa, bens, já recebe nessa vida muito mais, além da vida eterna. Mas dá para perceber que o contexto e o diálogo é o mesmo. É quanto realmente se dá. E aí, quando entramos no capítulo 19, nós encontramos a história de Zaqueu, que era, na verdade, um publicano, diz o verso 2, uma classe das mais desprezadas pelo judaísmo, como se fosse, de fato, um traidor da sua pátria, porque recolhia impostos dos judeus para entregar aos romanos. E esse homem, e o detalhe é esse, ele não somente é publicano, mas, diz o verso 2, é rico. Ora, o que, na verdade, Lucas quer nos mostrar é um contraste entre esses três grupos, entre três atitudes diferentes, não para com os bens, mas para com Jesus. Não para com as posses necessariamente, mas atitude para com a vida eterna. Um que não quer abandonar os seus bens para herdar a vida eterna, outros que abandonam os seus bens, mas querem receber alguma coisa em troca, e outro que se levanta para dizer que vai dar metade dos seus bens aos pobres. Esse é o contraste. É exatamente isso que Lucas quer mostrar. Nós deveríamos enxergar aqui esses três grupos. E, particularmente, duas verdades são muito importantes de nós compreendermos aqui. E são essas duas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Uma está ainda no capítulo 18 e a outra no capítulo 19. No capítulo 18, observe que, na verdade, Lucas nos mostra de Jesus no verso 24, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Porque, obviamente, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. No verso 26, os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? A pergunta desses homens está embutida num conceito teológico judaico. E o conceito deles, qualquer semelhança com os nossos dias não será mera coincidência, é de que quanto mais próspero fosse um homem, mais abençoado ele era. O homem media-se a bênção, digamos assim, a espiritualidade do homem pela sua riqueza. Tá? Qualquer coisa parecida com os nossos dias não é mera semelhança. É por isso que, na verdade, Jesus vai fazer a crítica quando se coloca o dízimo no gasofilácio, que era, na verdade, uma espécie de vaso de metal ou de cerâmica com a boca bastante fina, e quando se colocava as moedas, porque não se tinha papel moeda, nem cartão de crédito naquela época, não, graças a Deus, se colocava as moedas, fazia-se o barulho de untar as moedas. Então, quanto mais barulho, maior a oferta, mais rico era esse homem e mais salvo, se é que alguém pode ser mais salvo que o outro. Maior, mais abençoado. E a mulher pobre colocou o barulho, deve ter sido muito baixo, mas Jesus disse que ela deu mais do que os outros, porque esse é o conceito dos judeus. Quanto mais filhos os homens, mais abençoado. Quanto mais riqueza, mais abençoado. Portanto, se um rico que tem muita riqueza não entra no céu, conclusão, quem entra? É impossível. Para tentar entender isso, nos nossos contextos de hoje em dia, eu faço uma comparação. Como é que você reagiria se Jesus tivesse dito, se tivesse escrito aqui, quão difícil é entrar um pastor no reino dos céus? O que você diria? Porque nós temos o conceito errado de que o pastor é mais espiritual que os outros. Se o pastor não entra, muito menos eu. Esse é o conceito que nós trazemos, mas é somente para entender como é que esses homens leram a palavra de Jesus. Se assim, é impossível. E a teologia deles estava correta. É impossível, de fato, quem pode ser salvo? E a resposta é ninguém, porque ninguém, de fato, pode se salvar. Mas é exatamente aqui Jesus diz aquilo que nós mais precisamos ouvir. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ninguém pode ser salvo.
Mas aquilo que é impossível para nós, Deus o torna possível em Cristo. E é exatamente isso que é o capítulo 19, meus irmãos. Capítulo 19 é o impossível de Deus acontecendo. Um publicano rico foi salvo. Um homem que, de fato, aos olhos dos judeus, jamais poderia ser salvo porque é publicano. E segundo o que Jesus acabou de dizer, jamais poderia ser salvo porque era rico, foi salvo. Porque esse texto foi colocado aqui para provar para você, para mim, para os discípulos, que só Jesus é capaz, de fato, de salvar os homens. Que aquilo que é impossível para os homens fazer, alcançar a vida eterna, entrar no reino de Deus, é possível porque Cristo faz, por iniciativa dele, não de Zaqueu. Por, obviamente, presciência, pré-conhecimento, eleição, como foi dito aqui, do próprio Cristo, e não de Zaqueu. Não foi o fato de Zaqueu ter subido na árvore, isso é mero detalhe. Não foi o fato de Zaqueu ter recebido Jesus em casa, isso é mero detalhe. A verdade é que Deus havia claramente determinado salvar Zaqueu e que Lucas, consciente dessa história, juntou essas histórias para que eu e você estivéssemos convictos hoje, milhares de anos depois, que os impossíveis dos homens são possíveis nas mãos de Deus. É por isso que essa história está aqui. É essa a história de Zaqueu. Me perdoe, não tenho nada contra, mas aquela música que fez muito sucesso sobre Zaqueu, ela está errada exatamente nesse detalhe. A iniciativa não foi de Zaqueu. A vontade não foi de Zaqueu. O desejo não foi de Zaqueu. O pedido não foi de Zaqueu. Foi uma ordem de Jesus. Desce, porque hoje me convém comer em tua casa. É isso que a história nos mostra. Mas nos mostra uma segunda verdade que eu gostaria que os irmãos pudessem observar no capítulo 19, agora sim, dentro da história de Zaqueu. Observe que durante todo o texto, Zaqueu não fala absolutamente nada. Aliás, na Bíblia são as únicas palavras que você vai ouvir ou ler, que provavelmente saíram dos lábios de Zaqueu, é exatamente essa. Levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Primeiro, nós precisamos corrigir um pouco a nossa concepção. Você, como eu, deve ter crescido com a história ou com o ensino de que Zaqueu era um homem desonesto. O texto não está dizendo que ele era desonesto. Zaqueu está dizendo que se porventura, não necessariamente que tenha feito. O que é importante aqui é perceber que essas palavras de Zaqueu, elas levam Jesus a afirmar no verso 9, hoje houve salvação nesta casa. Se você é um bom presbiteriano, tenho certeza que é, reformado em sua teologia, eu também tenho certeza que é, e cristão acima de tudo, porque essa é a ordem que a nossa vida deve ser, lembre-se sempre, nós somos cristãos, reformados, presbiterianos. Nessa ordem, lembrando que ser cristão é mais importante do que ser reformado. Até alguns irmãos que, em geral, invertem um pouco essa ordem. Ser reformado é mais importante do que ser presbiteriano. Mas, de qualquer maneira, se você pensa assim, você claramente não crê que Zaqueu tenha sido salvo porque deu os seus bens aos pobres. Claro que não. Isso é salvação pelas obras. Nós não cremos nisso. Zaqueu foi salvo pela graça de Deus e não porque ele agiu assim. Se isso então não salvou Zaqueu, por que Jesus diz que, na verdade, hoje houve salvação nesta casa? Porque Jesus enxergou nas palavras de Zaqueu as evidências da salvação. Salvação tem consequência. Salvação se traduz, obviamente, na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E é essa consequência que Jesus percebe nos lábios de Zaqueu, a evidência de que a salvação aconteceu. É como eu e você. O que, na verdade, evidencia que somos, de fato, salvos e crentes em Cristo Jesus? Ser membro de uma igreja? Dar dízimos? Portar uma Bíblia? Para algumas denominações, às vezes, as roupas? Frequentar uma determinada igreja?
Eu sei, não quero ridicularizar, mas nem muito menos acusar ninguém, mas se eu não estiver equivocado, para muita gente, essas são as evidências da salvação. Vamos ter um bom crente, por quê? Porque é fiel no dízimo. Nós temos conclusões, às vezes, um pouco distorcidas, mas essas são as evidências que nós vemos. Mas a evidência que Jesus vê é exatamente outra. Zaqueu se colocou em pé e proferiu os ditos da lei. Hoje decido dar metade dos meus bens aos pobres. Traduzido, misericórdia. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu não restituo como diz o Antigo Testamento 2 vezes, mas 4 vezes mais. Justiça, misericórdia e justiça. Essas são, obviamente, as evidências que Jesus percebeu nas palavras, na conduta, no coração de Zaqueu. Se não cansa, irmão, por favor, volte no texto de Miqueias, capítulo 6, um texto que nós quase sempre proferimos memória. Nesse capítulo 6, Deus entra num juízo com o seu povo, numa contenda, chama os montes, chama para poder serem testemunhas dessa contenda. E depois de um diálogo bastante, digamos assim, forte, ele conclui dizendo no verso 8, essas são as palavras do profeta Miqueias 6, 8. No verso 8 do livro do profeta Miqueias. Só um instante para guardar algumas pessoas localizarem. Os profetas são menores, então fica um pouco mais complicados de achar, né? Ok? Veja bem, o verso 8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que na verdade Deus requer? Misericórdia, justiça e, nesse caso, humildade. Se você for ao capítulo 23 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus discutindo, obviamente, ou proferindo o seu discurso, suas advertências contra os escribas e fariseus, vários ais, digamos assim. E no verso 23, Jesus diz o seguinte, Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? Justiça, misericórdia e a fé. Perceberam? Exatamente essa evidência é o que Deus espera de nós, de Miqueias. É exatamente o que Jesus disse que os fariseus deveriam cumprir. Eles estavam preocupados com o dízimo do cominho, do endro, da hortelã. Qualquer pessoa aqui que seja mais ou menos afeta a área da culinária sabe que isso é planta que a gente coloca ali no cantinho. Deus nunca exigiu que a pessoa fosse lá, contasse quantas folhas tinha no endro e tirasse então 10ª parte para poder entregar no templo. Muito menos no cominho. Essa ordem não foi dada. Eles estavam preocupados com esses pequenos detalhes e negligenciando o essencial do Evangelho, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E agora, quando Zaqueu se levanta no nosso texto e diz, Senhor, eis que eu decido dar metade dos meus bens, portanto, cumprir a misericórdia, e eu decido restituir a quem eu defraudei, se porventura defraudei, justiça, Jesus diz, hoje entrou salvação nesta casa. Ou seja, justiça e misericórdia são a evidência, de fato, de que há salvação. Exatamente isso que Zaqueu demonstrou e que Jesus, na verdade, reconheceu ou afirmou e que foi, obviamente, registrado com Lucas para mostrar isso. O que o rígido judeu jovem não foi capaz de cumprir. Inclusive de dar seus bens aos pobres, que Zaqueu fez. O que os discípulos de Jesus não eram e não foram capazes de perceber, coube a um publicano
realmente demonstrar e apresentar e revelarmos mais uma vez que os impossíveis dos homens são possíveis, obviamente, para Deus. Eu gostaria de tentar concluir essa rápida mensagem com os irmãos, e eu gostaria de fazer exatamente aquela mesma afirmação que fiz no início. A vida cristã tem um custo alto, muito alto. Não é fácil ser cristão. Não é de maneira alguma fácil e simples para nós sermos verdadeiramente cristãos. Mas embora o custo seja alto, seja muito mais difícil que ser qualquer coisa que você possa imaginar, vale a pena. E vale a pena por uma única razão. Porque a vida que se herda é eterna. O reino que se entra é eterno. Por isso vale a pena. Vale a pena porque tudo mais é completamente transitório. Nós cantamos isso hoje, pelo menos em 2 ocasiões. E um cântico que ensinava exatamente essa verdade e que nos ensina que o amor de Deus não falha. A segurança que os bens e as tradições religiosas poderiam conceder para aquele jovem rico passam e rapidamente. Amigo meu sempre lhe dizia isso. Joel, note sempre o seguinte: você nunca vai ver um enterro acompanhado de uma reunião de mudança. O que você junta, como diz o texto de Salomão, outro irá usufruir. Porque, na verdade, essas coisas aparentemente valem a pena, mas apenas aparentemente. Porque a vida com Deus permanece. Ou, citando a tradução que fizemos do hino composto por Lutero, na verdade ele não compôs a melodia, apenas a letra. Se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É essa convicção que nos faz repetir frequentemente a pena. Essa semana eu conversei com um colega tratando de um tumor. A confiança dele é a confiança em Deus. A expectativa é de 10%. Mas nem isso roubou a paz daquele homem. A paz com que ele fala dessas convicções e dessas certezas, que nada mais pode nos dar a não ser o reino e a vida eterna. Por isso vale a pena. Vale a pena sim sofrer, vale a pena realmente ter e esforçar por ter comunhão com os irmãos, ainda que soframos muito nessas relações. Vale a pena lutar por essa santidade, vale a pena para ser cristão, por conta exatamente daquilo que Deus já realizou em nós. Em segundo lugar, como tem sido dito ao longo, ouvi pelo menos nessa manhã de domingo, no acampamento e aqui também hoje à noite, vale a pena servir a Deus. Mas lembre-se, nós devemos servir a Deus da forma que Ele deseja ser servido, e não da maneira como eu quero. O que Deus espera de nós é justiça e misericórdia. E essa é a minha convicção de vir até aqui e conversar com os irmãos. A minha questão não é profissional sobre projetos sociais, como os irmãos realizam. Projeto social é apenas mais uma maneira de nós praticarmos justiça e misericórdia. É por isso que fazemos ação social. Ela não é marketing, não é pretexto para evangelização, não é para enganar as pessoas que carecem, ou seja, você vai receber os nossos bens
Se você confessar o nosso Deus, não é assim que funciona. A ação social é o mais genuíno evangelho, porque nós fazemos tão somente para cumprir justiça e misericórdia, para vivermos o evangelho na sua essência. E é exatamente isso que Lucas aquele dia quis mostrar a Zaqueu. E fica então a decisão em suas mãos. Se você quer ser mais um jovem rico, ou mais um discípulo que está tentando oferecer a Deus seus bens, suas casas, para receber quem sabe, resultado maior, uma benesse maior, ou se você é como Zaqueu, publicano, pecador, e que, reconhecendo o seu Senhor, resolve praticar a justiça e a misericórdia, porque a salvação chegou em sua casa. Eu espero, sinceramente, Deus te abençoe e faça participante exatamente desse Evangelho que nós viemos esta noite ouvir. E eu espero que, pela graça de Deus, tenhamos verdadeiramente ouvido. Pai, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de conhecer estes meus irmãos íntimos, de ter podido cultuar o teu santo nome aqui com eles. A nossa esperança é que este culto tenha agradado ao teu coração, apesar do nosso pecado, de nossas falhas, de nossas limitações. Nós pedimos ao Senhor, pelo nome de Cristo e pela intermediação do Santo Espírito, Senhor, receba a nossa oferta, feita com humildade, porque reconhecemos a nossa falência, mas com ousadia, porque confiamos no nome de Cristo. Conduza-nos em segurança para os nossos lares, para uma semana de serviço ao Senhor. Permita que o Evangelho seja conhecido pelas pessoas através de nossas vidas, através de nossas palavras, nossos pensamentos, através, ó Pai, do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos, que de fato o Evangelho seja verdadeiro em nossas vidas e conhecido de todos. Pedimos isso por amor, obviamente, do teu nome, por amor da tua igreja. Conduze-nos sob tais cuidados e guarda-nos para que nos encontremos outras vezes para o louvor e para a glória do teu santo nome. E assim oramos, agradecidos e confiados inteiramente na graça que encontramos em Cristo Jesus. Agora, irmãos, ide em paz, na graça que temos em Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e nas ternas consolações e na santificação do Santo Espírito de Deus, que esteja assim convosco e que seja assim para todos sempre.